Queridos, a paz do Senhor. Pela graça de Deus, estamos concluindo mais uma matéria, pelo menos uma matéria dentro desse segundo módulo, que é a matéria de livros poéticos. Faltam apenas 2 livros, este, Eclesiastes, e Cantares de Salomão, certo? E aí, pela graça de Deus, entraremos na abordagem dos livros poéticos, e eu tenho que pensar numa metodologia para a gente poder trabalhar os livros poéticos, porque são muitos e a gente não tem esse tempo, já estamos muito atrasados, mas procuraremos uma maneira, um meio para a gente poder conter, se não todos, mas pelo menos os mais desconhecidos, né? Então, a gente vai partir da metodologia que nós usamos na última aula, que é partindo das definições do que o próprio texto nos diz, certo? Eu coloquei aqui o texto em hebraico, como eu fiz em Provérbios, gente. Isso porque eu acredito que é importante você ter um contato direto com a língua original e, ao mesmo tempo, ter uma certa bagagem, um olhar mais aprofundado sobre o texto, quando for estudar. E eu acredito que, pelo menos para mim, eu achei mais pedagogicamente correto fazer aqui algumas definições dentro do próprio texto. Eu estou lendo um livro de exegese bíblica, autores americanos, e eu achei interessante, já no início, ele faz uma breve introdução sobre a crítica textual. A crítica textual, ela tem um papel muito importante para que eu e você tenha nas mãos uma versão mais próxima possível do original. Gente, olha, esses barulhos externos é quase impossível aqui, certo? De vez em quando você vai ouvir um barulho, alguém cantando no fundo, um carro passando, água derramando. Isso é o fundo musical que eu tenho para ficar mais natural. Então, e eu achei interessante que ele faz uma breve introdução na crítica textual, que tem esse papel de analisar os manuscritos e corrigir certos problemas que ocorrem dentro do texto, seja erro do escriba, seja o próprio documento, enfim. Eles têm esta função de tirar as chamadas impurezas textuais, resolver as questões das variantes de um manuscrito para outro. E eu achei muito interessante quando o autor do livro diz que o crítico ele não tem que partir a análise para resolver um aparente problema no texto de referências externas, de comentários, até mesmo o uso de outras versões bíblicas, de outros documentos, para tentar resolver o problema que ele está analisando no texto. Ele tem que partir do interno, do que o texto quer dizer, certo? E, por exemplo, ele até apresenta um problema que chamaríamos de discordância verbal, lá em Juízes capítulo 20, verso 13. Porque em Juízes apresenta um verbo, o verbo avu, é um verbo que está conjugado na terceira pessoa do plural, refere-se ao eles, porém o sujeito deste verbo está no singular, que é Benjamim. E aí o crítico tem que trabalhar essa questão para ver o porquê está ali uma discordância verbal de um sujeito singular e de um verbo plural. Certo? Então é apenas um exemplo para mostrar a importância de nós analisarmos e definirmos certas questões dentro do próprio texto. Pelo amor de Deus, eu já tenho dito isso. Comentários é bom, referências é bom, são boas, bíblias de estudos são ferramentas indispensáveis, mas não podem esses mecanismos, esses elementos, essas ferramentas falarem mais do que o texto. O texto está em primazia, é prioridade ele falar, ok?
Então nós iremos partir do mesmo procedimento pedagógico que nós fizemos no livro de Provérbios. Vamos partir da análise do próprio texto, o texto inicial, para definirmos a autoria e o livro, ok? O tempo, a data, não dá para fazer isso, somente nos 2 primeiros versículos. Às vezes é preciso ler todo o livro para poder tentar inserir no contexto histórico da sua escritura. Então veja bem, Eclesiastes. Essa palavrinha, Eclesiastes, deixa eu só trazer aqui para vocês, Eclesiastes. Cuidado para não confundir com Eclesiásticos, certo? Ou livro de Sabedorias de Salomão. São 2 livros apócrifos que foram acrescidos na versão do cânon católico. Eclesiastes. Esse radicalzinho aqui, esse radical, ekle, vem de uma outra palavra grega, porque esse título aqui é um título grego. Vem da Septuaginta, da versão grega do Antigo Testamento, certo? Essa palavrinha ekle, esse radicalzinho aqui que eu sublinhei, vem da palavra eclésia ou eclesia, certo? Eclesia, gente, é a palavra que dá origem à nossa palavra portuguesa igreja, certo? Eclesia, igreja. Então nós temos aqui o radicalzinho, que tem a ver com eclesia, tem a ver com grupo, assembleia, reunião, certo? Então eclesia aponta para isso. Então o que tem a ver com eclesiástico? Tem tudo a ver, principalmente com a definição do nome no original, certo? Então, veja só. Deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar aqui. Então nós temos aqui essa primeira palavra, essas palavras que são ditas dentro de uma comunidade eclesiástica. Por isso que o termo é eclesiástico, dentro de uma comunidade, dentro de uma assembleia, dentro de um grupo. Essa palavra aqui é divrei no hebraico. Divrei literalmente significa palavras, ou as palavras, à guisa de ajuste de tradução. As palavras. Dessa palavra vem a palavra davar. Davar é palavra no hebraico, palavra. Davar é palavra. Por exemplo, da palavra davar vem divrei, palavras, que está no plural, e vem devarim. E nós aprendemos que o 5º livro do Pentateuco, no hebraico, é chamado de devarim, ou seja, as palavras, certo? Divrei, devarim, ambas estão no plural. Ok, gente? Então, e aí nós temos essa outra palavra aqui, as palavras de quem? Né? As palavras de quem? De Kohelet. Kohelet, aliás, perdoe, porque tem duas vogais aqui que não vou entrar no mérito da questão, quem estuda a língua, para não complicar, para não deixar complexo para vocês. Mas Kohelet, essa palavra aqui, gente, essa palavra, eu vou traduzi-la para vocês, aliás, transliterá-la. Kohelet. Kohelet. O que significa essa palavra? A palavra Kohelet significa orador, significa pregador, né? Significa um coletor de sentenças, alguém que é chamado para fazer um discurso público em uma assembleia. Aparentemente, inicialmente, aliás, esse termo Kohelet era uma função exercida. Deixa eu ajeitar aqui a luz, viu? Senão fica escuro. Era uma função exercida, aparentemente, pelo que nós percebemos na origem social da palavra, é que era uma função, era um cargo social e religioso na época. Então,
palavras do pregador, palavras do orador, né? Palavras de um orador, porque a palavra que está indefinida é de um orador público, de alguém que é chamado para falar em uma assembleia. Esse é o significado da palavra Kohelet, né? Um palestrante, um pregador, certo? Então, por exemplo, vamos chamar um Kohelet, vamos chamar um pregador, vamos chamar um orador, um palestrante. Então, palavras do Kohelet, aqui está, palavras do pregador, ok? Para a gente não demorar muito e o vídeo ficar longo, tem essa expressão aqui, ó, Ben David. Ben, no hebraico, é filho. David, filho de Davi. Então, literalmente, nós temos aqui palavras do pregador, filho de Davi. Essa palavra aqui é rei no hebraico, Meler. Meler. Meler Berushalayim. Ó, Meler Berushalam, aliás. Porque algumas versões diz Berushalim. Berushalam aqui é Jerusalém. Então, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Literalmente significa isso. Olha que coisa legal. Então, nós temos aqui uma possível indicação a Salomão. Alguns, por exemplo, veem que essa palavra Kohelet, essa palavra aqui, ela é um pseudônimo. Eu não vejo dessa forma. Porque se disser que é um pseudônimo, então não é de Salomão. Foi um outro escritor de uma outra época e que apenas usou esse termo como um pseudônimo. Eu não vejo dessa forma. Então, ó, nós temos aqui uma clara indicação ao filho de Davi. Quem foi o filho de Davi que reinou sobre Jerusalém? Salomão, certo? Salomão. Outra coisa, então aqui nós já temos a definição do nome do livro, Kohelet, e como eu falei para vocês, a maioria dos livros orientais, geralmente uma palavra do livro, uma palavra-chave, às vezes está no início, geralmente está no início, aqui, ó, essa palavra, às vezes no início, às vezes já no finalzinho, ela dá um nome ao livro. Então, Kohelet, pregador. Então, originalmente, o livro de Eclesiastes é chamado de pregador, orador, palestrante, palavras de um palestrante, palavras de um pregador, certo? E aí, qual é o conteúdo da mensagem desse pregador? Veremos daqui a pouco que o livro de Eclesiastes, homileticamente, pode ser muito bem constituído como um sermão expositivo da vida. Homileticamente, que é a ciência da pregação e da elaboração e da preparação de sermão, ele pode ser muito bem encarado como um sermão expositivo. Então, ó, e é interessante a definição, mais à frente a gente vai falar, mas eu quero fazer a leitura do verso, no verso seguinte. Deixa eu colocar aqui que eu também estou na Bíblia, na versão aqui. Então, ó, Havel, eu tenho essa primeira palavra. Gente, outra coisa, a leitura começa daqui, da direita para a esquerda. Havel, eu tenho essa palavra aqui, ó. BH Havel. Havel significa vaidade. Daqui a pouco eu vou colocar as definições aí. Vaidade. Essa palavra ela vai aparecer cerca, salvo engano, de 70 vezes na escritura de Eclesiastes, porque é uma palavra-chave. A perspectiva de Eclesiastes está aqui, neste olhar vazio, neste olhar efêmero, neste olhar de nulidade sobre a vida. Essa é a chave, essa palavra é a chave para o entendimento do livro. Veja, Havel, vaidade, Havalim, isso aqui,
Havalim, Havali, está no plural. É a mesma palavra, só que aqui é no plural. Vaidade, de vaidades. Amar, amar é disse. Disse quem? Olha aqui a nossa palavrinha. Kohelet. Disse quem? O pregador. Disse o que? Havel, ou seja, vaidade, Havalim, de vaidade, Hakol. Hakol é tudo. Essa expressão é tudo. Havel. Veja. Vaidade, de vaidade, disse o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Está aqui a perspectiva do livro. Está aqui a perspectiva do livro. Esse segundo verso mostra exatamente o olhar do pregador sobre o que nós iremos abordar no livro. Esse verso 2 para mim é um versículo chave para o entendimento do livro de Eclesiastes. Eu poderia ficar apenas aqui. As outras informações são informações extratextuais. Essas informações para mim já bastam, porque aqui eu entendo que a proposta, o objetivo do livro vai ser sobre essa tônica, sobre este olhar sobre a vida. Tanto é que há uma diferença, deixa eu mostrar para vocês aqui, há uma diferença da sapiência, sapiência, vou abreviar aqui, o quadro é pequenininho, da sapiência de provérbio, e da sapiência de Eclesiastes. Há uma diferença. Enquanto o provérbio, o olhar é sobre o comportamento humano, Eclesiastes é sobre as coisas da vida. O olhar sapiencial, a sabedoria de provérbios é a sabedoria prudencial. Aquela sabedoria voltada para a análise, para a observação do comportamento mediante um padrão sábio. Enquanto em Eclesiastes, nós temos aqui uma sabedoria especulativa. É uma sabedoria que não está preocupada com a observação de um comportamento, mas sim com questões filosóficas. Questões reflexivas. Esse é o propósito, essa é a pegada do livro de Eclesiastes, ok? Então, tá aqui, só para acrescentar para vocês, o material já está disponível. Kohelet, coletor, pregador. Coletor porque eu falei para vocês, era um cargo social às vezes, ou um cargo religioso. Pregador, um orador, um palestrante. E Havel, que é a palavra-chave do livro, fôlego, vapor, em vão, vazio, nulidade, efemeridade, aquilo que passa, que tem fim e que não tem sentido. Essa é a pegada, esse é o sentido do verbo Havel, aliás, do substantivo Havel. É interessante, deixa eu aqui abrir um parentezinho e dar aqui uma nota hermenêutica sobre esta palavra. Irmãos, não se pode isolar a palavra do seu contexto. Não se pode defini-la ou dar a ela um sentido além do que o contexto permite. E às vezes a pessoa pega, por exemplo, essa palavra, tudo é vaidade, irmão, vaidade, isso é vaidade. E aí quando a gente pergunta para o irmão qual é o sentido dessa palavra na cabeça dele, a ideia de uso disso, uso daquilo. Só que a palavra vaidade aqui não tem nada a ver com usos e costumes. Aqui tem a ver com nulidade, tem a ver com efemeridade, tem a ver com aquilo que é vazio, sem sentido, certo? Salomão olha para a vida, para tudo quanto conquistou, para tudo quanto teve, prazeres, mulheres, reino, poder, tudo isso para ele, nesse momento da sua vida, nesse momento da idade da sua vida, ele chegou à conclusão que era nada, não era nada. E não é assim, meus irmãos, a vida não é assim. A gente acha que o real sentido da vida não está nas coisas dessa vida,
né? Para muitas pessoas, o real da vida, o real sentido da vida está em ser rico, ter dinheiro, ter bens, não é assim? As pessoas concentram o ideal da vida na perspectiva terrena. Salomão entendeu isso. E é por isso que eu creio piamente na conversão de Salomão. Exatamente por essa maturidade filosófica que ele apresenta no livro, né? Nós sabemos muito bem quem foi Salomão, o caminho que ele entrou, o caminho da imoralidade, da idolatria, de modo que até hoje se questiona entre os cristãos se ele foi salvo ou não. Claro que o argumento é muito fraco, né? O argumento de que ele não está na galeria dos heróis da fé, isso não tem lógica, não tem base, não tem fundamento. Porém, o livro de Eclesiastes, para mim, é a grande prova do seu retorno, do seu arrependimento, da vamos dizer assim, sua transformação, né? Ele voltou à consciência do que é correto, do que é sensato, do que é ético, do que é justo. Quando eu leio o livro de Eclesiastes, me faz lembrar também a condição que o homem no século XVI, chamado sensitismo, vivia, o período barroco. O homem barroco ele não sabia se vivia, por exemplo, os prazeres presentes, né? Que é carpe diem, uma expressão latina que significa aproveita o dia, ou se preocupa com a eternidade. É a pegada, gente, é a ideia de Salomão aqui. Tem os prazeres, tem as mulheres, tem os desejos, tem as vontades, tem as riquezas, tem o trabalho, mas isso nos leva a quê? É por isso que o versículo, para mim, muito forte, que marca, que determina, que eu não vou dizer nem exemplifica, para mim é claro que Salomão arrependeu-se, é o último versículo, aliás, um dos últimos versículos lá no capítulo 7, ali capítulo 12, acredito que é o capítulo 12, quando Salomão é isso mesmo, né? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade e tudo mais, e mais à frente ele vai dizer que de tudo aquilo que se tem ouvido no próprio livro e tem visto, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o ponto-chave do livro de Eclesiastes. Eu não sei por que esse livro não foi aceito em parte como um livro sagrado por alguns. Não sei. Por dizer que o livro é um livro de pessimismo existencial, é um livro que traz apenas uma reflexão de um homem frustrado, depressivo. É porque não entenderam a proposta do livro. Salomão não estava depressivo, Salomão não estava olhando com um olhar pessimista, mas Salomão estava olhando para a perspectiva que Deus espera que tenhamos, que é o espiritual, que é a eternidade. Tanto é que ele mostra bem claro no capítulo 12 qual é o processo. O homem nasce, dilema existencial da vida, nasce, cresce, envelhece, morre e enfrenta a eternidade. Certo? Então vamos lá. Provavelmente eu vou ter que gravar um outro vídeo para a gente concluir o livro de Eclesiastes. Mas é muito prazeroso falar sobre esse livro, é um dos livros que eu mais gosto, dos livros poéticos. Para mim é um prazer fazer outro vídeo falando sobre esse majestoso livro. Sobre a data, data é uma coisa muito improvável, né? A única referência que temos é o próprio autor. O período, o ministério, o governo de Salomão. Em que momento da vida? Bom, temos aqui uma referência extra-bíblica, a tradição dos judeus, o Talmud, né? Targum, e as referências judaicas diz o seguinte, que Salomão ele teria escrito, claro que isso não é unânime entre eles não, viu? Alguns estudiosos que acreditam que o primeiro livro, por exemplo, de Salomão, um dos primeiros livros, foi o livro de Cantares, né? Aliás, um dos últimos livros foi o livro de Cantares. E aí, na minha opinião, eu concordo com essa tradição que diz que Eclesiastes foi o último. Eu creio nisso. Eu creio que o livro de Eclesiastes foi escrito já no estágio final da vida de Salomão, na velhice. Então, Cantares durante a sua juventude, Provérbios. Oi? Os irmãos, estou vendo aqui se é alguém. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então,
Provérbios em sua maturidade, Eclesiastes no final da sua vida, no ano 935, e aí seria a data provável, tentando externar sua tristeza pelo tempo perdido, e principalmente com a carnalidade e a idolatria que se havia entregado. Houve um errinho aqui de digitação, não é entregado, viu? Então, tá aí o que diz a tradição. Eu concordo com essa tradição que insere a obra de Salomão nesse estágio da sua vida. Quando pegamos Cantares de Salomão é uma obra muito jovial. E eu vejo que a proposta do livro se encaixa mais adequadamente a essa fase da vida de Salomão, na sua juventude, né? Os seus amores. E o livro de Provérbios, nós vemos um Salomão mais maduro aí, né? Mais experiente. E no livro de Eclesiastes, nós vemos aí um homem mais velho, né? Já mais experiente, ciente do final da vida, e vai fazer um balanço de tudo quanto conquistou, e vai externar a sua tristeza, e entendendo ao mesmo tempo que o grande prazer da vida é fazer a vontade de Deus, né? Por isso que eu vejo que ele se arrependeu, conforme está aqui, ele se arrependeu, ficou triste, tempo perdido, principalmente pela carnalidade, os vícios que ele se entregou, e a idolatria, né? Sabemos que quem introduziu a idolatria dentro de Jerusalém, no reino monárquico, no período monárquico, no período do Reino Unido, foi Salomão. O propósito do livro, deixa eu diminuir aqui. Então, tratar a nulidade da vida, a parte de Deus. Esse é o propósito do livro de Eclesiastes. A vida não é nada, é passageira, tem começo e tem fim. E uma vida sem Deus é uma vida vazia, sem propósito. Salomão nos diz neste livro, não adianta termos tudo e no final da vida, como disse Jesus, perder a nossa alma. Então há um ar de ceticismo, sim, de descrença, descrédito, sim, no livro. O autor encontra-se tomado por um sentimento de vazio, procurando encontrar um sentido para a vida, pois vê em suas conquistas, riquezas, mulheres e prazeres algo efêmero, passageiro, transitório, sem sentido. Então o propósito do livro é esse, irmãos. Quando a gente lê Eclesiastes, a gente entende que a ideia de Salomão, o propósito, a inspiração do Espírito Santo na vida deste homem para nos deixar essa excelente obra, é para nos levar a esse entendimento. A vida sem Deus não é nada. Ainda que tenhamos tudo, mas sem Deus não é nada. Ok? A gente continua em um outro vídeo.